Olá, pessoal. O nosso trabalho, nossa atividade extensionista, ela é voltada no campo de experiência o eu, o outro e o nós. Pode mudar o slide. O trabalho foi feito pela Franciele da Costa, Franciele Soares, Isadora, Lara, Lívia e Luísa, que fazem parte, nós fazemos parte do curso de Pedagogia da Unisagrada. Pode mudar. Então, um dos 6 direitos de aprendizagem que a educação infantil deve garantir, de acordo com as regras da BNCC, é o de conviver. E esse direito é garantido pelo campo de experiência o eu, o outro e o nós. Na educação infantil, existem 3 faixas etárias que dividem as etapas do desenvolvimento. São os bebês, que conta de 0 a 1 ano e 6 meses, as crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas, que vai dos 4 anos aos 5 anos e 11 meses. Pode mudar. O campo de experiência, o eu, o outro e o nós, é importante porque é na interação com os pares e com os adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, de sentir e de pensar. E vão descobrindo que existem outros modos de vida, que existem pessoas diferentes, outros pontos de vista, a diversidade, na nossa vida. E conforme elas vão vivendo suas primeiras experiências sociais, tanto na família quanto na instituição escolar, na sua coletividade, elas começam a construir percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros. Isso faz com que elas comecem a se diferenciar e, ao mesmo tempo, vão se identificando como seres individuais e sociais. Ao mesmo tempo que isso acontece, elas começam a participar das relações sociais e dos cuidados pessoais. Então, as crianças constroem a sua autonomia e o senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. A educação infantil, por sua vez, na educação infantil é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com os outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas, rituais, diferentes tipos de cuidados pessoais e de grupo, costumes, celebrações, narrativas e etc. E nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro. Também faz com que elas valorizem a sua identidade e que elas comecem a respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos. Pode passar o slide. E o principal objetivo da experiência o eu, o outro e nós é a identidade, a alteridade, a coletividade e os conteúdos específicos da área da ciência da natureza. Para os bebês, agora de acordo com as faixas etárias, o que é esperado, Para os bebês é esperado que eles aprendam a compartilhar, experimentar, vestir, brincar, ouvir. Já para as crianças pequenas, espera-se que elas aprendam a escolher, apoiar, brincar, vestir, torcer, cantar. E para as crianças pequenas, espera-se que elas aprendam a brincar, interagir, pesquisar, arrumar, estabelecer e falar. Pode mudar o slide. E a mediação do professor entra nesse processo de uma maneira muito importante. Porque para que a aprendizagem seja mais eficaz, é preciso que ele faça parte desse processo. É esperado, então, que ele crie situações, que ele apoie as crianças, fortaleça os vínculos, incentive as crianças, construa com elas e até crie com elas. Esse campo de experiência corresponde ao que era nomeado de formação pessoal e social. E a formação da identidade, da alteridade, do senso de coletividade na criança deve ocorrer de maneira sistemática. Então, aqui, a partir de agora, a gente vai ver, de acordo com as faixas etárias, os seus objetivos e os objetivos de acordo com as atividades que serão propostas. Pode mudar o slide. Para os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, criamos uma proposta de interação com espelhos. O espelho é um importante instrumento para a construção da identidade. Por meio das brincadeiras que se faz frente a ele, a criança começa a reconhecer sua imagem e as características físicas que integram a sua pessoa.
Ao olhar no espelho, a criança estranha, reconhece, indaga, pesquisa, apropria-se, surpreende-se e fascina-se. Contextos prévios. Para realizar a atividade, serão utilizados espelhos previamente fixados na parede da sala, de referência ou na área externa. É necessário que o espelho tenha medidas próximas ao tamanho dos bebês, para que assim tenham a experiência da imagem do corpo todo refletida. É importante que os espelhos utilizados sejam de material que ofereça segurança aos bebês. Materiais utilizados. Será utilizado um espelho acrílico ou de material inquebrável previamente fixado no espaço externo ou interno da sala de referência e que tenha medidas próximas ao tamanho dos bebês do agrupamento. O espaço deverá estar organizado previamente, com o espelho fixado na parede do espaço interno ou externo. O tempo sugerido é de aproximadamente 40 minutos de atividade. E os objetivos principais de aprendizado e desenvolvimento é perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e nas interações. Então, é perceber como suas ações têm efeito, né, nas outras crianças e nos adultos. Então, é importante para eles interagirem com as crianças da mesma faixa etária, reconhecer as sensações do seu corpo, tipo no momento da alimentação, da higiene, das brincadeiras, e construir formas de interação com as outras crianças da mesma faixa etária, adaptando-se ao convívio social, e demonstrar sentimentos de afeição pelas pessoas com as quais interage, desenvolver confiança em si, em seus pares e nos adultos em situações de interação. Agora vamos propor uma atividade para crianças bem pequenas, de 1 ano a 7 meses, de 3 a 11 meses. A primeira atividade é o colar de macarrão. Com o uso do macarrão, um pouco mais grossinho, aqueles com furo, podemos passar dentro de algum fio, por exemplo, uma lã, um barbante, uma linha ou até mesmo um fitilinho. A criança vai trabalhar coordenação motora ao fazer o movimento de colocar o macarrão dentro do fio. A outra possibilidade de brincadeira também é o compartilhamento de brinquedos. Em um espaço amplo, coloque o tapete ou tatames e organize os objetos de apego e os demais brinquedos previamente selecionados. Pode ser bonecos, panos, peças de encaixe. O objetivo dessa aprendizagem é compartilhar os objetos e os espaços com as crianças da mesma faixa etária e também os adultos. Mais uma atividade proposta para as crianças bem pequenas é rasgar o papel. Com um jornal velho, uma revista ou papel higiênico, papel toalha, coisa que você não usa aqui para rasgar, você dá para a criança, coloca em cima da mesa e ela tem que olhar para o papel. Ela tem que pegar com o papel e com a outra mão ela precisa rasgar. E isso trabalha o movimento da pinça. E para rasgar o papel, a criança necessita fazer a força contrária, né? Para poder rasgar. E isso é aprendizado para ela. Às vezes pode parecer bobo, mas é muito fundamental para coordenação, força manual, movimento de pinça. E daí a gente pode ir incentivando a criança, porque no começo elas tendem a pegar o papel com a mão inteira. E isso vai tornar a tarefa muito mais difícil, né? Só que a gente tem que deixar ela tentar e depois de um tempo mostrar a maneira mais fácil de rasgar. E a família da criança tem que deixar ela fazer no tempo dela, porque ela tem que fazer sem pressa para ela conseguir aprender. E é isso. Pode passar. Esses são os objetivos da aprendizagem e desenvolvimento. E é isso. Bom, agora a próxima faixa etária que a gente vai falar
são das crianças pequenas, que abrange a idade de 4 anos até 5 anos e 11 meses. Então, é a última faixa etária da educação infantil. Pode passar. A primeira proposta de atividade para essa faixa etária trabalha com as emoções. Então, o desenvolvimento dessa proposta foca no reconhecimento das emoções, para que essas crianças elas consigam discernir aquilo que elas estão sentindo, que elas consigam, que os seus sentimentos sejam validados, e também que desenvolva nelas, desde cedo, a inteligência emocional. E para esse objetivo, é necessário que o professor ele apresente para essas crianças emoções através de imagens ou até mesmo de fotografias. E aí elas precisam identificar e nomear esse sentimento. E depois o professor ele pode ler o livro que chama Casa dos Sentimentos, da Nana Toledo, ou assistir ao vídeo que mostra as imagens do livro. E com isso, ele pergunta aos alunos se eles já sentiram essas emoções e explica para eles, né, que é normal, todo mundo tem emoção. Então, que tudo bem eles sentirem raiva, sentirem medo, se sentirem felizes e que não tem problema expressar isso também, né? E por fim, é importante que ele aproveite também situações do dia a dia, para que ele incentive as crianças a, quando elas sentirem alguma coisa, a nomearem aquilo e dizerem por que motivo, o que aconteceu para elas estarem se sentindo daquela forma. Pode passar. O objetivo de aprendizagem e desenvolvimento dessa atividade proposta é justamente comunicar as ideias e sentimentos da criança às pessoas e os grupos diversos. E também aprender que do mesmo jeito que eu posso sentir, o outro também pode sentir. E a próxima atividade proposta é sobre a cultura indígena, então que eles conheçam mais, né, dessa cultura e que aqueles que ainda não conhecem passem a conhecer. E é importante que ao trazer essas crianças, que ele esteja livre de estereótipos, né? Então, muita gente, quando, por exemplo, o índio fazia aquelas pinturas no rosto, e isso tudo traz uma bagagem muito estereotipada. Então, é preciso que o professor lhe traga atividades que estejam livres disso. E assim, a gente trouxe um compilado de pequenas atividades que vão contribuir para que as crianças conheçam um pouco mais dessa cultura. E aí, através da leitura do livro... Volta um pouco, Fran, por favor. Através da leitura do livro Quando eu caçava tatu e outros bichos, do Tiago Yandeva, o professor lhe estará expondo às crianças o dia a dia de 2 meninos indígenas. Então, o livro vai trazer às crianças o dia a dia, né, dos indígenas, para que elas conheçam um pouco mais disso. Ele pode trazer também alimentos que estejam ligados a essa cultura, como a canjica, a pamonha e a pipoca, e ele também pode apresentar às crianças um vídeo de indígenas dançando, e depois perguntar para elas o que elas acharam, se elas já tinham visto, se foi diferente para elas, né? E, por fim, convidar elas a dançar também a mesma música que elas assistiram. Pode passar. Nesse caso, o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento é manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida, para eles entenderem que o modo como eu vivo não é o único modo a se viver. Existem outros tipos de culturas, existem pessoas, famílias, sociedades que vivem de forma diferente e que isso faz parte da diversidade. Isso não é nem bom nem é ruim, é simplesmente uma realidade. Essas são as referências que a gente usou e eu espero que vocês tenham gostado e que através dessas atividades a gente consiga, né, todos nós consigamos colocar em prática
com os nossos alunos para que a gente consiga contribuir para o desenvolvimento deles. E é isso, obrigada pela atenção.